O aquecimento global é uma realidade incontestável. Antarctica has just had its hottest day ever recorded. Prolonged heat wave in the Siberian Arctic this year is unequivocal evidence of climate change. Um estudo recente divulgado pela NASA nos mostra que por milênios a concentração de gás carbônico na atmosfera nunca ultrapassou essa linha. Até agora. No ritmo atual, os impactos ambientais provocados inteiramente pela atividade humana anunciam a geração de graves perturbações no equilíbrio da vida na Terra. Como as mudanças climáticas vão além das fronteiras nacionais, superá-las é uma questão que requer cooperação internacional e ações em todos os níveis. Em 2022, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano vai celebrar os 50 anos de ações coordenadas globalmente em defesa das questões ambientais. Mas basta olharmos para a realidade à nossa frente e veremos que pouco progresso foi feito. Se a convergência de expectativas e a união de nações e organismos internacionais é a chave para conseguirmos frear o aquecimento global, então por que os tratados internacionais estão dando errado? Industry, both heavy and light, generates smoke and vapors from their chimneys. One truck, one factory might not seriously pollute the air, but put all these factors together in a confined area and you have an air pollution problem. O debate sobre a preservação ambiental é um tema relativamente recente na comunidade internacional. Durante décadas, o desenvolvimento tecnológico e o consequente aumento da produtividade pós-revolução industrial ofuscaram um lado negativo da exploração ambiental em massa. Até o início da década de 70, as discussões se concentravam basicamente em encontrar formas de gerenciar os recursos naturais para o desenvolvimento econômico e social. Pouco a pouco, após a pressão de alguns setores da sociedade, essa realidade começou a mudar. Stockholm, Sweden, June 12, 1972. Mrs. Indira Gandhi, Prime Minister of India, arrived today to address the first United Nations Conference on the Human Environment. It is clear that the environmental crisis which is confronting the world will profoundly alter the future destiny of our planet. A Conferência de Estocolmo inaugurou o debate sobre o clima sob um ponto de vista de conservação. Nesse encontro, os 113 países presentes reconheceram que o sucesso na preservação ambiental dependia de uma extensiva cooperação entre nações e de ação por parte de organizações internacionais. Ao final, a conferência resultou num plano de ação com 109 recomendações a serem aplicadas em nível doméstico e internacional. Mas o fato de serem medidas totalmente voluntárias fez com que pouco fosse de fato realizado. No ano seguinte, as recomendações levaram a 44ª Assembleia Geral a desenvolver uma nova convenção, dessa vez voltada para tratar especificamente do desenvolvimento econômico aliado à ideia de preservação ambiental. A materialização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento aconteceu em 1992 no Brasil. A Eco 92 foi marcada pela participação de 179 chefes de Estado, além de diplomatas, cientistas e ONGs representantes da sociedade civil. Na conferência, o reconhecimento de que os meios para o desenvolvimento econômico deveriam abandonar os padrões que causam danos ao meio ambiente consagrou a ideia de desenvolvimento sustentável em meio à comunidade política internacional. O evento também foi o ponto de partida para a criação da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Dessa vez, foi determinada a realização de encontros anuais para que os representantes de cada país pudessem debater novas soluções e apresentar os avanços alcançados. Foi em um desses encontros, na terceira Conferência das Partes em 1997, que foi anunciado o primeiro Tratado Internacional para controle sobre a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, o Protocolo de Quioto. Tido como o plano de ação mais audacioso elaborado até o momento, o tratado determinava prazos e metas para que houvesse mais comprometimento dos países na adoção de medidas. O principal objetivo era reduzir a emissão desses gases em pelo menos 5% abaixo dos níveis observados no ano de 1990. Se olharmos para o início dos anos 2000,
veremos que quase metade das emissões de CO2 em todo o mundo vieram apenas de 2 setores. Foi por essa razão que o documento definiu diferentes pesos de comprometimento de acordo com os níveis de desenvolvimento em cada nação. Enquanto os países industrializados e em fase de transição receberam metas para a redução de gases do efeito estufa, as economias em desenvolvimento não possuíam nenhuma obrigação vinculada ao acordo. O primeiro período de compromisso foi planejado para ocorrer no intervalo de 5 anos, mas mesmo antes do seu início, as economias desenvolvidas já deveriam entregar formalmente algum progresso. Na prática, a maior parte dos países foi capaz de cumprir suas metas, mas isso ainda não foi o suficiente para impedir o aumento nos níveis de CO2 na atmosfera em todo o mundo. E isso aconteceu por 2 principais razões. Quando um bem de consumo era fabricado, os gases liberados na sua produção eram contabilizados para o país onde a produção ocorreu, e não onde o produto foi de fato consumido. Dessa forma, países ricos puderam terceirizar suas emissões de carbono, importando bens de consumo daqueles países sem nenhuma obrigação dentro do protocolo. Antes mesmo do início da primeira fase de compromisso, o volume de emissões transferidas dos países sem metas no acordo para os países com metas sofreu um aumento médio de 17% ao ano. Nesse mesmo período, enquanto os números oficiais sugerem que as emissões de CO2 entre as nações desenvolvidas caíram 2%, uma vez que as importações e exportações de produtos são levadas em conta, o resultado expõe um verdadeiro aumento de quase 7%. O outro fator relevante para a falta de sucesso do protocolo foi a não adesão dos Estados Unidos, à época o maior gerador de gases do efeito estufa da Terra. Além disso, a China, que não recebeu metas por ser um país em desenvolvimento, teve um aumento massivo na produção de gases, em grande parte para fornecer produtos para Estados Unidos e Europa. Um segundo período de compromisso foi então desenhado para acontecer entre 2013 e 2020, com uma meta mais agressiva de reduzir 18% das emissões comparado a 1990. Mas antes mesmo do final dessa nova etapa, o protocolo foi substituído pelo então vigente Acordo de Paris. Diferente de Kyoto, o Acordo de Paris conta com a participação de basicamente todas as nações do mundo. Cada um dos 195 países estabeleceu suas metas para reduzir as emissões de gases dentro de seu próprio território, de forma que, em conjunto, consigam impedir que o aumento médio da temperatura global supere 2 graus Celsius, de preferência 1,5 quando comparado a níveis pré-industriais. Caso todas as metas e promessas sejam cumpridas, veremos uma grande queda nas emissões de dióxido de carbono na atmosfera, mantendo o aquecimento global em torno de 2,1 graus. Num cenário mais otimista, essas metas poderiam alcançar o patamar de 1,8. Mas ainda assim, tais esforços não seriam capazes de alcançar o cenário ideal de manter o aquecimento abaixo de 1,5. Se as políticas se mantiverem da forma que estão, a projeção é de que o aquecimento seja ainda maior que 2,5 graus. Mesmo após 3 décadas de acordos internacionais e 26 conferências do clima, as tentativas de frear o aquecimento global não têm demonstrado muitos avanços. Em meio a outros fatores, isso acontece porque não existe um incentivo de mercado para que haja descarbonização. O preço sobre as emissões de dióxido de carbono e outros gases é essencialmente zero. Se os governos cobrassem uma elevada taxa sobre a emissão de toneladas de carbono, grandes indústrias seriam obrigadas a considerar uma transição para fontes mais limpas, ou incentivadas a neutralizar suas emissões através de projetos de reflorestamento. Outro fator diz respeito ao fato de que a maior parte das economias ao redor do mundo sofrem com a falta de investimento para soluções tecnológicas de baixo carbono. O suporte em pesquisa é essencial, pois a mudança para uma economia global de baixo ou zero carbono vai exigir a substituição de grande parte da infraestrutura energética e o desenvolvimento de tecnologias totalmente novas para a remoção de carbono da atmosfera. É certo que muitos países estão sim fazendo o dever de casa, mas enquanto não houver penalidades para aqueles que não cumprirem suas metas, dificilmente o objetivo final será alcançado.